Boa noite, seus iludidos, tudo bem? Mais uma vitória para conta, né? E aqui já a dupla invicta, né? A gente ainda não perdeu no comando das nossas lives. E felicidade, felicidade por essa vitória, que começou fácil, se tornou difícil, mas foi do estilo Inter, né? Jeito Inter de ser. Tudo, tudo que envolve o Inter é difícil. A gente começou massacrante, fez 2 gols em 10 minutos. Aí veio um pênalti bobo do Caio Vidal, empate deles no segundo tempo, e quando o Patrick tirou da cartola e o jogo ficou mais fácil. Jogo contra time que está lutando para não cair é um Deus nos acuda. Agora vem a parte fácil. Agora vem a parte fácil. Ganhar do São Paulo lá não é o problema. O problema é ganhar do Goiás e do Fortaleza. Então, Felipe, tudo bem? Boa noite, da página de Colorados para Colorados. E que nem tu disse, né? Nós estamos invictos, mantendo aqui a invencibilidade desde aquela partida contra o Boca, né? Que não foi nada fácil digerir aquela vitória-derrota, mas algo significativo de lá, daquela noite até essa noite do dia de hoje, da vitória contra o Fortaleza, é que o que teve de bom e que até hoje a gente está aqui aproveitando e comemorando. Ali o Inter encontrou o jeito de jogar futebol nessa vinda do Abel. O Inter jogou num 4-4-1, não abdicou mais, encaixou, e eu acho que está encaixado. E aí nós temos que pensar jogo a jogo, né? E o Inter vem Sim. pensando jogo a jogo e tinha um amigo ali do grupo, até não sei se o Luciano não está nos escutando aí, que é um coloradaço também, Um ele estava abraço, falando ele tá algo que é aí. interessante. O campeonato de pontos corridos, tu tem que ganhar é desses times. Fortaleza, Ceará, Bragantino. Tem que ganhar as duas, né? Mais Sim. importante. Mas, enfim, mais uma noite para se comemorar e a gente mantendo aqui, né? O pós-jogo, quem sabe nos levar até o título, né? Amém. Nessa convicção, nessa manutenção, comemorando com todos os colorados. O Inter não fez uma partida magnífica, mas o Inter manteve a regularidade. E o campeonato é da regularidade. O campeonato não é do time magnífico. O campeonato é de quem conseguir se manter mais regular possível. E o Inter, na reta final, diferentemente de outros campeonatos que nós arrancávamos bem e acabávamos não concluindo bem, o Inter cresce novamente na reta final e mantém a regularidade, porque o Inter iniciou muito bem o campeonato. Então, é essa a esperança que nós temos e agora é a hora. Quarta-feira é jogo para ganhar, não é para empate. Porque é o confronto direto, então tu tem que deixar o confronto direto perder ponto. E uma coincidência, eu gosto sempre de trazer a coincidência aqui, né? Eu tô com uma camiseta de um time que jogava parecido com esse time, que era o time de 87, vice-campeão. E outra coisa, quarta-feira à noite, Murumbi, foi o nosso divisor de águas, e eu falei isso aqui numa das nossas lives. Divisor de águas foi aquela partida, a primeira da final contra o São Paulo, com o Abel de treinador e o Muricy também, que estava na Casa Mata do São Paulo naquele ano, e que o Muricy agora é diretor técnico. Então tudo conspira para a gente chegar lá. Mas não adianta só conspirar. O Inter tem que manter esse nível de regularidade, mas não tenho dúvidas, o nível de concentração do jogo quarta-feira é o nível do jogo contra o Boca. É um nível de pegada, um nível de estar ligado. E o nosso time é melhor que o do São Paulo. Eu não vou pipocar aqui, o nosso time é melhor que o do São Paulo. Sim. Eu venho acompanhando o São Paulo desde as eliminatórias da Copa do Brasil com o próprio Grêmio. Assisti o jogo hoje. O São Paulo é uma equipe limitada, uma equipe forte fisicamente, uma equipe de velocidade, mas nada demais do que vem se apresentando aí dos outros demais times do Campeonato Brasileiro. E o jogo de hoje a gente pode definir o Inter em 2 polos, né? O polo ofensivo, que foi muito bem. Patrick, Edenilson, Praxedes fez um baita jogo. O Yuri errou aquele gol que não poderia ter perdido, mas fez gol. Mas lá atrás uma inconsistência, né? Principalmente pelo lado direito. O Rodinei foi mal hoje.
Mas eu, por exemplo, a maior surpresa do jogo para mim hoje se chama Lucas Ribeiro. Sim, foi bem. Para mim foi sensacional. O Rodinei foi muito mal hoje. Foi excelente. Eu acho que esses jogos faltam um pouquinho do nível de concentração, exatamente pelo adversário que não tem toda aquela repercussão, que não mobiliza. E importante, o Caio Vidal não foi bem hoje, mas é esse tipo de jogador que a gente tem que exaltar. Esse tipo de jogador tem que ter continuidade. Assim como o Praxedes não foi bem em outras partidas, e tu tem que manter o jogador da base para dar certo, tem que manter ele numa regularidade, numa sequência e frequência, né? Então, o time se manteve bem, a entrada do Peglo foi boa, porque o Caio Vidal não estava conseguindo ganhar aquela bola individual, a bola de profundidade, e o Fortaleza, depois que empatou, se jogou para trás da linha do campo. Então, a entrada do Peglo foi decisiva, apesar dele ser um jogador fisicamente que acompanha o Caio Vidal na velocidade, mas ele é um jogador que articula muito mais, faz o time continuar tocando bola, porque a essência dele é meia. Então, toda a bola que ele recebia, ele voltava no sentido de o time armar. Então, o Inter ficou mais compacto e eu acho que encaixou bem na necessidade de jogar contra um time que estava já montando um ferrolho, né? Tanto é que tirou um atacante e colocou o meio-campista Gabriel Dias, que até jogou no Inter há muitos anos atrás, jogou no Paraná Clube, enfim. Então, eu acho que o Inter foi bem. E o Patrick é um jogador regular, se mantém muito regular, Edenilson também se mantém muito regular. E algumas lesões que a gente não quer que nenhum tipo de jogador nosso tenha lesão, elas têm sido boas para nós. O Thiago Galhardo foi muito bem, né, numa primeira etapa do Campeonato Brasileiro, mas não vinha bem. E o Yuri Alberto vem se mantendo. Para mim é um jogador muito mais combativo, um jogador que se demonstra fisicamente estar muito mais vivo, né? Um jogador pronto fisicamente, e eu acho que ajuda muito mais. É a necessidade do time do Inter e a necessidade hoje do futebol brasileiro, imposição, participação. Então, eu acho que o Yuri Alberto não sai mais do time, né? Algumas lesões, às vezes, encaixam. Sim. Eu vou começar aqui da boa noite pro pessoal. Joquean, um abraço. Leonel, vamos ser campeões, tá confiante. Luiz, vamos Inter. Victor, o título é possível sim. Vamos, meu Inter. Um abraço aqui de Torres. O título é possível muito pela incompetência de quem teve na nossa frente, né? São Paulo estava com o campeonato na mão, decaiu. Atlético Mineiro teve uma época que estava na frente e decaiu. Flamengo decaiu. E aí a gente agora angariando quantas vitórias seguidas? 6 vitórias seguidas no Brasileiro? 6. Isso. Automaticamente a gente está na briga, né? Não, a gente está na briga, mas ainda... Ó, a gente está na briga, mas ainda não depende só de nós. Vai depender só de nós se a gente ganhar do São Paulo lá. Sim. Porque, diferentemente de, por exemplo, 2006, o Inter naquele ano ainda tinha ganho a Libertadores, estava focado no Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão. 2009 o Inter foi vice-campeão, mas o Inter teve a mesma característica de campeonato que a atual. Foi quando chegou o Mário Sérgio, o Inter ali encarreirou vitórias seguidas e o Inter chegou vivo. Mas aí nós temos que fazer diferente. O diferencial nosso nessas... Quantas partidas que faltam ainda? 8 ou 7? Eu acho que 8, né? Nessas 8 nós temos que ganhar um confronto direto. São Paulo nós temos que ganhar. Porque tu ganhar o confronto direto, tu elimina 3 pontos do concorrente. Aí tu não fica torcendo para ele perder nas próximas. Sim. Né? Tu joga, então... Ganha 13 e tu para ele também, né? É esse fator. E o Inter está embalado, tem que aproveitar esse momento. A única questão que eu vejo de diferença desse jogo para o São Paulo é a questão de uma semana para treinar. Isso tem feito muita diferença e isso tem se demonstrado muito na questão física e tática. Time mais organizado e sempre vivo fisicamente. Mas isso serve para o São Paulo também, que jogou hoje, e serve para toda a rodada. Isso é uma questão que, no meu ponto de vista, às vezes é superficial, mas pesa bastante. Um time muito mais vivo fisicamente, um time que não amolece, um time que se mantém irregular, né? Então essa é uma questão, mas serve para todos. Mas eu ainda vejo
que o Atlético Mineiro, tu pode me corrigir, até nós estávamos conversando sobre estudar as tabelas, mas o Atlético Mineiro tem uma tabela melhor, eu acho, uma tabela mais fácil que os demais, como o São Paulo também tem, mas o Atlético, para mim, é o mais próximo de nós nesse momento. O São Paulo ainda vem numa descendente e o Atlético ainda, para mim, tem um recurso de futebol, né, maior que o São Paulo. O Atlético tem individualidades que fazem ainda um pouco mais de diferença, como o Keno, como o próprio menino esse que fez o gol, que veio do Palmeiras hoje, o alemãozinho, o Johan, o próprio Vargas, que é um jogador já, né, um jogador pronto de seleção chilena, enfim. O Atlético tem boas peças. Investiram e é um time de uma característica kamikaze, ataca. Quando pegou times que contra-atacavam, teve dificuldade. Nós mesmo, naquela partida que nós empatamos com o Atlético no Mineirão, foi uma partida que nós poderíamos ter ido melhor até, mas o empate foi de bom resultado, mas muito proveniente de um Atlético que se joga para o ataque e defesa esquece, né? Camille Guindolfi, boa noite, valeu. Jonas, boa noite, galera, boa noite. Leonardo Almeida, ganhando quarta, ninguém tira mais o nosso caneco. Eu vou te falar que no domingo já tem Grenal, né? Eu começo a acreditar se ganhar o Grenal. Não, nós temos que continuar pensando jogo a jogo. Exato. Entendeu? Jogo a jogo. Se tu lembrares aqui, a gente fez desde a partida contra o Boca, fizemos lives. A gente fez algumas projeções aqui. Eram de 4 partidas. Hoje eu fiquei um pouco frustrado com o empate de São Paulo, porque a gente sempre quer mais. Eu tinha jogado que nós chegávamos, é só tu buscar nas lives aí que nós chegaríamos 1 ponto atrás do São Paulo no Morumbi. Melhor que isso, impossível. Só que hoje nós poderíamos ter chegado igualados, porque o Atlético Paranaense poderia ter vencido o São Paulo. Foi um jogo ruim tecnicamente, e o Atlético ainda teve as melhores chances, né? E o Atlético parece não estava com açúcar, né? não estava com a cabeça no jogo. Então, esse é um fator que nós colorados também vamos ter que digerir, né? Essa questão de alguns jogos, de alguns times que vão começar a não ter o devido interesse e entregar, né? Entregar no sentido de esvaziar o jogo, né? Principalmente nas 3 últimas rodadas. Nesse momento ainda não vai acontecer, porque está todo mundo brigando por alguma coisa ainda, né? Mas daqui a pouquinho vai acontecer. Como já aconteceu em 2005, em 2009, né? 2009 nós tivemos... Vocês lembram daquele jogo Corinthians e Flamengo no Brinco de Ouro da Princesa? Que o goleiro, o Moreno, aquele goleiro que foi para a segunda divisão do Corinthians, eu esqueci o nome dele. Eu não recordo o nome dele, depois ele jogou, acho que até no... Felipe, né? Felipe. Pô, um pênalti no Brinco de Ouro, ele não foi na bola, não lembra disso? Por causa que o Palmeiras estava disputando, e nós também estávamos disputando aquele ano. Sim. Então, coisas prejudiciais, assim, do gênero escancarado. Né? Escancarado. Então, por isso que volto a dizer, nós temos que ganhar o confronto direto. Nós temos que... o empate é um bom resultado. É um bom resultado se não tiver bom jogo. Tem que ir para lá para jogar para ganhar. Né? Tem que ir. Baita placar hoje. Aquele Lucas Ribeiro jogou muito bem. Tomara que não decaia e que continue assim. É verdade. Passou uma segurança. Embora o Rodinei do lado dele tenha feito uma péssima partida. Né? Mas tu gosta de dar pau no Rodinei? O Rodinei é titular. O Rodinei não foi bem hoje. O Rodinei não foi bem hoje, mas ele vem bem. Sim. Ele consegue compor, marcar bem. Hoje ele não foi, mas ele se mantém regular, tem muita força física. Outro jogador que nós, torcedores, a gente dava pau e vem se mantendo bem é o Moisés, jogador limitado, mas um jogador que, para o conjunto da obra e para a necessidade que o Inter tem de um time que é determinado tática e fisicamente, esse tipo de jogador, ele é necessário, é importante esse tipo de jogador
na composição do grupo, na composição física e tática. Então, assim, são jogadores que estão ajudando muito. O Inter tem essa característica, tu pode ver que o Inter joga no meio-campo, apesar de jogar um 4-1-4-1, que está bem desenhado. Se tu analisar friamente, o Inter joga com 4 volantes, né? De origem, o Patrick é volante, de origem, o Edenilson é volante, de origem, o mais próximo de um meia é o Praxedes, que é um segundo homem de meio-campo, e o Dourado. Então, para te ver que o mecanismo nosso de jogo é um mecanismo competitivo. Então, o nosso escape está no Caio Vidal e no Yuri Alberto. Então, nós estamos bem nessa mecânica. Então, nós somos uma mecânica de força física, de imposição, não podemos perder isso aí. E esse é o time titular. O time que jogou hoje é o time até o final do campeonato, se nada ocorrer de mudança. Né? Sim. A melhora dos laterais se passa também pelo entendimento de fazer o feijão com arroz, né? Porque como treinador anterior era muito os laterais avançando, voltando, porque exigia força física. Agora eles estão mais retraídos e estão na área de segurança deles. Hoje os laterais são mais laterais. Sim. Né? Eles jogam muito mais. Eles jogam muito mais para nós na retaguarda do que no apoio. Esse é o ponto 1. Mas quando eles estão apoiando, eles não estão indo mal. Tu pode ver que os cruzamentos do Moisés todos são bons. Dificilmente ele erra 1 ou 2, que é do jogo. Mas ele tem acertado muito bem. E até um jogador de alta estatura que vem cobrando escanteio. Entende? Então a gente também tem que reconhecer isso. Jogadores que vêm se mantendo naquilo que o Inter apresenta de melhor hoje. Regularidade. Nada demais, mas regularidade. Vamos aqui seguir os abraços aqui. Boa noite. O Inter será campeão, Joel. Tomara, né, cara? Salve para os colorados do Nordeste. Tem bastante colorado que manda mensagem aqui nas nossas lives, lá do Nordeste, Bahia, Recife. São Agora Paulo outra questão, né? Outra questão que a gente estava falando dos jogadores. A partida contra o São Paulo lá, a gente vai ter que se impor. O Inter, se tu analisar os jogos do Inter fora, eles não têm sido muito diferentes dos jogos em casa. O que tem sido diferente é a qualidade de adversário para adversário. Eu até acho que as melhores... Acho não tenho dúvidas disso. As melhores partidas do Inter foram com times mais qualificados. Por exemplo, a nossa última grande apresentação não foram os resultados que a gente ganhou do Ceará, ganhou agora do Fortaleza, ganhou do Botafogo nas calças na mão, partida horrorosa. Mas contra o Palmeiras nós fomos muito bem, por exemplo. Sim. E o São Paulo vai nos atacar lá, o São Paulo vai nos atacar. E eu acho que é muito mais proveniente para a nossa característica de jogo. Então o Inter tem que ir para lá com a intenção de ganhar o jogo, né? No sentido de ganhar, mas não abdicar da sua característica. Que nem contra o jogo contra o Boca, um jogo de concentração, de concentração de bola no meio-campo, né? De roubada de bola, de jogador atento. Eu imagino um Inter assim, um Inter do Boca lá contra o São Paulo, porque ali vai ser o divisor de águas nosso. Divisor de águas. A gente depois tem um Grenal, que é um campeonato à parte, e nós somos favoritos, sim, por jogar no Beira-Rio, e por incrível que pareça, nós não temos ido bem nos Grenais desse ano, do ano passado, que ainda nós estamos no calendário de 2020. Se tu parar para avaliar, todos os Grenais nós somos favoritos. Porque nós tivemos um ano melhor em termos de resultados que o time do estádio lá da Vila Areia, por exemplo. Entende? Então, assim, né? Nós sempre, mesmo não indo bem, né? Então, nós chegaremos de novo. Tu pode escrever aí, porque não vai mudar muito. Só se nós tivermos uma derrota cachapante, que eu acho que não vai acontecer para o São Paulo. Eu acho que menos de um empate nós não vamos trazer para Porto Alegre. Então o Inter deve entrar de novo num Grenal como favorito. E aí é num outro espírito, já passou o ano, é outro treinador, nós estamos num outro nível de confiança, tu sente o grupo muito mais fechado na questão relacionamento, né? Eu acho que o grupo sentiu que é a sua hora. E eu vou te dar um pau, Thales, um pau positivo, que nós temos que debater aqui.
Lembra que nós discutimos aqui, tu falou que nós tínhamos jogadores perdedores da Série B, e eu te disse que sim, mas que o importante era nós termos o esqueleto de time. A medula. O esqueleto. E nós temos o esqueleto, né? Alguns jogadores remanescentes, o Vitor Cuesta, né? O próprio Patrick, o próprio Edenilson, o próprio Dourado, né? Jogadores que mantêm uma espinha dorsal. Então é importante. São jogadores que estão aí roendo o osso há muito tempo. Isso é importante para a valorização. Estava escutando a entrevista do Edenilson no Bem Amigos, acho que na última segunda-feira, e eu não sabia muito da origem dele, que ele é de Porto Alegre. Isso me surpreendeu, até não sabia dessa origem dele. Isso é importante, o jogador ter essa relação próxima com o clube, com a história do clube, e entender bem a rivalidade. Então, eu acho que o grupo de jogadores está bem convicto disso e da necessidade. E é um grupo de jogadores que necessita de título. São jogadores que ainda não chegaram com um grande título. Pô, e melhor título que um campeonato brasileiro, convenhamos. Né? Nós tivemos uma década que nós não fomos muito bem, mas na década anterior nós ganhamos 2 Libertadores, fomos a 2 finais de mundiais, entendeu? Tivemos Recopa, tivemos Sul-Americana. Então é importante. Esse título brasileiro seria fundamental para nós mantermos um bom nível, né, de títulos dos últimos anos, porque daí a gente fala últimos anos, porque ganhar um campeonato brasileiro é importantíssimo, um título importantíssimo, acho que é nível de Libertadores, e é o título que nos falta. Então, tá tudo conspirando, tudo caminhando para isso. Vamos ver se vai se consolidar. Eu e a gente aqui na página vem debatendo muito o Inter, a gente vem criticando o Inter nos últimos anos, claro. Não mudamos ainda, nós estamos muito mais no embalo do que entender o que vai ser o nosso trabalho, né? E a gente não pode abdicar o trabalho que eu digo para 2021, efetivamente. Daqui a pouquinho o Abel vai ser campeão brasileiro e vai dizer assim, ó, fiz tudo pelo Inter, sou campeão, sou tetracampeão brasileiro, e agora o Inter que siga um novo projeto, porque o cara foi campeão de tudo daí, né? Se o Abel foi campeão brasileiro, pô, o Abel foi vice-campeão brasileiro em 89, o Abel chegou numa semifinal de Libertadores na década de 80, que não tinha classificar 6, 8 times para Libertadores, não tinha, era o campeão e o vice, né? Então era mais difícil isso na questão do Campeonato Brasileiro. Então nós fomos para a Libertadores. O Abel em 2014 nos colocou na Libertadores de 2015, foi campeão da Libertadores, campeão mundial, enfim. Pô, se ele for campeão brasileiro é muita estrela. Então é nessa conspiração que a gente tem que acreditar. E os pé frio também que saíram aí do MIG, né, saíram nos últimos anos, e a gente já está aí em eminência de um título. Então, assim, é a onda da conspiração, e nós, torcedores, estamos entrando nessa conspiração. Tem tudo para dar certo. E vai depender de quarta. Se nós ganhar a quarta, estará nas nossas mãos. Vamos ver. Sobre a espinha, a coluna que a gente fala, o caso, por exemplo, do Edenilson, do Cuesta, não é pelo futebol, entende? Eu acho que é mais pelo fato deles sumirem em decisões e se abdicarem em jogos importantes, em Grenal, em decisão, por exemplo, na final da Copa do Brasil, que o Edenilson virou as costas, né? Não é pela qualidade deles, não é mais algo na hora H, entende? Naquele momento que a gente precisa deles, muito pela qualidade deles, e que eles abdicam o jogo. O Edenilson, por exemplo, pilhado no Grenal, virando as costas contra o Atlético Paranaense. Mas, Thales, isso é do futebol. Eu acho que isso é do futebol. Nós ficamos chateados, mas é do futebol. Vou te dar um exemplo prático. O Abel, quando voltou ao Inter em 2006, também não tinha ganho um título de representação nacional. Depois ele foi campeão brasileiro pelo Fluminense, enfim. Mas não tinha também. Não tinha, e isso era uma coisa que nós carregávamos. O próprio time do Grêmio, esse time que está aí até 2015 não existia, tomava pau de nós aí, de 2004 até meados de 2016, até o Grenal, aquele catastrófico do 5.
Mas até ali nós... do Everton, né, que ele errou. Então, assim, isso aí é ganhar para mudar. Sim, é só ganhando. Eu tô aqui, desatualizou a página e eu não consigo mais ler comentários. Tu consegue, Felipe? Eu vou ler aqui, ó. Paulo Ribeiro, cada vez mais confiante no Abel e no grupo do Inter. O Abel deu liga no grupo, estou super iludido. O Paulo Ribeiro, todos nós estamos iludidos, né? É isso que a gente está comentando aqui na live. Né? Na realidade, o Inter já fazia uma campanha regular no Campeonato Brasileiro, começou bem, decaiu, tivemos a mudança mais uma vez de treinador, o Abel conseguiu nos recolocar e agora nós estamos nessa atmosfera positiva de um treinador que sabe lidar com esses momentos, né? A maior prova disso que ele sabe lidar com esses momentos foi a entrevista dele hoje, antes do jogo, ele... Não, o Inter mantém, estamos tranquilos, mantendo o mesmo... Tranquilo nada, tranquilo o discurso, né? Mobilizado. Ele sabe. Vamos ler aqui, ó. O Nélcio Deluche. Só o Felipe fala, eu botei pra ele, eu parei de falar, vou deixar o Thales falar, e parei de falar. O Thiago Esquena. É mais político que eu sou mais... mas tem que ler, né? O Thiago Esquena, que acho que as próximas partidas do Inter vão ser determinantes. Exatamente, não é porque são as próximas partidas, o que o Thiago está falando é verdade. Nós ganhamos de times que nós temos que cumprir a cartilha de algo que nós falamos há muito tempo aqui, do nosso tamanho, da nossa grandeza como clube, e que quem quer ser campeão tem que passar por cima de times como Fortaleza, Ceará, Bragantino, enfim. Então agora é a hora da verdade, né? O jogo contra o São Paulo vai nos mostrar o que é o nosso campeonato. Vai separar e o Grenal também. Só que eu acho que o São Paulo é mais importante que o Grenal, porque o São Paulo é confronto direto. Isso. Vamos ler aqui mais aqui, ó. João Manuel Balejos, ganhando o quarto e ganhando no maior clássico do Brasil, domingo, entrega a taça. Pô, aí é super embalado, mas vamos pensar no São Paulo. Se tiver que escolher entre vencer, vou ser bem franco aqui, fico sem ganhar Grenal. Se tiver que escolher entre vencer São Paulo e Grêmio, eu escolho vencer o São Paulo. De acordo. O que tu escolhe? Confronto direto. E deixa empatezinho pro Grenal. Cara, né? O problema é que daí o São Paulo pega o Coritiba, né? Na rodada que a gente pega o... Mas vou dizer uma coisa aqui. O Coritiba ganhou na última rodada do Vasco, né? Tem treinador novo, né? E o Coritiba joga contra o Fluminense em casa. Tendência é ganhar pelo embalo. E aí vai vivo um ferrolinho lá no Morumbi, um empate. Nós temos que... Dá uma especulada com o Neilton Serafiore, né? Vai que... E vem acontecendo isso. Everton Lima, ó, falando algo que nós estávamos falando aqui na live agora, o Felipe e o Thales, né? Moisés com o Abelão tá cruzando as bolas na área e vai até a linha de fundo, quando não fazia isso, exatamente. Acertando todas. Não, e outra, o Everton Lima, além de chegar até a linha de fundo, ele tá com a bola parada, botando o escanteio, e se eu não me engano, a falta foi ele que cobrou que o Dourado fez o gol, se eu não me engano, posso estar enganado. Foi ele? No jogo passado, foi o cruzamento do Rodinei também, os laterais estão começando a exercer um papel. Hoje foi o Moisés, né? Tu vê, ó, um jogador de estatura, né? E um jogador que tecnicamente não é um bom jogador, né? Mas tu vê que ele tá evoluindo, ele já tem a bola parada, os cruzamentos dele têm sido muito bons, né? Tem sido bons, então a gente também tem que comemorar isso. Márcia Cristina Welter. É fazer o que tem que fazer. Gol, vitória, título. Esse jogo de hoje foi pedreira. Mas, por favor, isso tem que acabar do Inter. Estar vencendo e deixar acontecer gol. Foi mais isso que ela quis dizer. Isso é uma tortura demais. Organizar o que dá. Quero meu Inter campeão. Abel está fazendo o papel dele. É exatamente, o Márcia, que nós estamos falando aqui. Essas partidas contra o Ceará, contra o Fortaleza, contra o Botafogo, não foram boas partidas, mas nós cumprimos a cartilha de vencer. Então a gente tem que se apegar que as nossas melhores partidas no ano, eu vou dizer aqui, e aí o Thales fala aí algumas também. Boca,
Palmeiras e Flamengo. Eu acrescentaria o Católica, acho que foi o melhor jogo do ano, contra a Universidade Católica, na Libertadores, lá no começo, antes da pandemia, né? Mas eu quis dizer esses adversários que são grandes adversários. Né? Tem o Grenal da Libertadores, que a gente foi muito bem também, mas não ganhou, né? André Miola, conhece o André Miola? Opa! André Miola tá aqui, ó. Acertou o ritmo, não está acelerado demais, acertou o tempo de bola, abraça os dois. O Miola entende muito de futebol, de tática, e entendo o que o Miola está dizendo aqui, ó. Acho que vou tentar fazer uma interpretação. A gente conseguiu chegar num tom, uma tônica de futebol regular, né? Conseguiu equilibrar as pontas. O time está muito equilibrado, né? A gente conseguiu ter um equilíbrio. E esse é o campeonato do equilíbrio. Não vencendo o campeonato do bicho-papão, vencendo o campeonato de quem se mantém. Então, acho que é nessa tônica aí nós temos que nos manter, mas vai ser brabo, né? Porque se for o campeonato da regularidade, nós vamos sofrer até a última rodada. Os jogos que a gente tem agora em casa Bragantino, Sport, Corinthians e Grêmio. Fora agora São Paulo, Vasco. Deixa eu ver quem mais. São Paulo, Vasco, Flamengo e o outro eu não me lembro. São Paulo, Vasco, Flamengo. Eu tô perdido nessa tabela. Vai ser aquele time que a gente não citou, vai ser o time do time. Mas nós temos que pensar jogo a jogo. Vem havendo mudanças, por exemplo, nós perdemos o Moledo, o Lucas Ribeiro vem bem, nós perdemos o Galhardo, o Yuri Alberto vem muito bem, os meninos estão entrando muito bem, e sem contar que nós perdemos jogadores que eu até acho que não se encaixariam nesse modelo, mas perdemos o Guerreiro, o Bosquilha para mim se encaixa muito bem nesse modelo, perdemos diversos jogadores, para te ver que o Inter vem se mantendo bem. Então, o time que começou o ano, né? Praticamente time reserva. Mas vem se mantendo muito mais pelo estilo, né? Por encontrar uma característica que não fugiu muito do Cudê. Vamos ser bem franco, né? Não fugiu tanto assim. O time espera um pouco mais atrás, mas é um time compacto, um time combativo, né? Não é um time de... Não é um time de propor jogo. Não é um time de propor jogo, né? É um time muito mais de... Vamos falar o português, claro. É um time muito parecido com o time do Odair, mas com mais qualidade. Tivemos de título, né? O Kodair é o que a gente mais próximo chegou de ter um título. Né? Mas o pessoal corneteia. Eu até acho que o Odair se perdeu um pouquinho, não tem tanto tamanho para ser treinador nosso nesse momento, assim, nos últimos anos, mas fez um bom papel. Que eu quis dizer o modelo. O modelo é meio parecido. A diferença é que o time do Odair tinha jogadores mais lentos e esse time do Cudê e do Abel ele botou jogadores que se entregaram mais com intensidade. Isso faz a diferença. Então, nós estamos vivos. Isso é o mais importante, porque chegou no momento que o torcedor colorado dizia assim, eu só quero os 45 pontos. Porra! E nós estamos aí lutando pelo título de novo. Chegou o momento, né? O futebol apresentado não dava perspectiva, né? O Thiago aqui e o Nélcio estão nos ajudando aqui. Outro jogo fora que é um jogo chato, Atlético Paranaense. Aquele gramado lá não dá. Hoje foi um jogo ruim, mas eles lembraram aqui, ó. O Atlético Paranaense é outro time xarope, né? Outro time xarope. Time que não tá bem, mas aquele gramado lá. Aí tem aqui o Paulo França me dando uma porrada. Tu é viúva do Cudê? Eu não sou viúva do Cudê. Só gosto de reconhecer que é o seguinte: nós fizemos um bom campeonato no primeiro semestre e no primeiro turno, bem dizer, início de segundo turno, o Cudê era o treinador. E o Abel pegou essa transição e teve que equilibrar, e o Abel nos trouxe de novo para o duelo. Não podemos deixar de reconhecer isso. Eu até não comparo, eu não sou viúva, eu só acho
que nós tínhamos que dar novos passos, como a gente deu lá atrás. Agora, tu não pode comparar e querer brigar com a biografia do Abel. Ninguém pode, né? Entendeu? Ninguém pode. Tu dá chance pro Abel é que nem tu dá chance para time grande. Ele vai lá e vai te matar. Então, eu acho que o futebol tá dando essa chance. E graças a Deus, no nosso Inter, que tem história com o Abel, e o Abel emplacar um campeonato brasileiro e dizer para os corneteiros, né, que até eu achava que já era um ciclo que tinha terminado e que acho que terminou. O Abel até muito mais veio por gratidão, por amor ao clube, e daqui a pouquinho vai entregar um título brasileiro para o clube e vai dizer assim, ó, agora deu para mim, larguei o futebol e vai sair por cima. Acredito muito nisso, né, porque o Abel vem muitos anos, teve a perda do filho dele, que foi muito pesada, né, e nesses últimos 2 anos. Então, acho que tá tudo conspirando. E o Abel, se tu pegar pela trajetória, perdeu o filho, o Abel foi injustiçado no Flamengo, né? Essa é a realidade, né? O Abel foi tirado do Flamengo e não estava com maus resultados. Classificou na e nós vamos chegar na penúltima rodada, ou na penúltima contra o Flamengo no Maracanã, né? Ele vai ter o gostinho a mais, né? Ele vai com uma faca nos dentes. Eu fiz até uma publicação esses dias, repercutiu bem, de como o Inter ajudou o Abel e como o Abel ajuda o Inter, né? Até uma frase que ele usou, que a mulher dele citou, né? Que ela sentiu que ele voltou a ter o brilho nos olhos, né? E isso é sensacional por tudo que ele passou na vida dele, né? É até inspirador pra gente, né? Ele é um cara emotivo, né? Ele é o dito treinador paizão, né? Isso não tem dúvidas. Todo treinador sim tem sua característica. E, claro, se o Abel não entendesse Tite, acho que ele não seria treinador desde 88, 86 até hoje. Né? Não conquistaria os títulos que ele conquistou se ele não conhecesse as 4 linhas. Mas a grande característica dele é um administrador de vestiário, um grande líder, né? Os jogadores olham para ele e respeitam, né? E isso existe muito no meio do futebol, respeitar a biografia do boleiro, do profissional. Então, um treinador do tamanho do Abel, dá o tempo para ele foi lá, corrigiu, já pegou o jogador, botou aqui na mão e agora é com ele. Entendeu? Então, acho que está tudo se encaixando. Vamos torcer. E eu só queria que quarta-feira à noite fosse a quarta-feira, aquela igual da Inter e São Paulo, lá em 2006, que foi o nosso divisor de águas. E o título brasileiro, por todos esses anos, desde 1979 até agora, para nós, colorados, seria um divisor de águas na história do clube, porque é um título com muito tempo, né? Que se passou muito tempo. E por incrível que pareça, é um título que é a cara do Inter, né? O título do Beira-Rio lotado, o título do Beira-Rio com a Coreia, é o título do Beira-Rio com a arquibancada de cimento ainda. É a cara do Inter, né? Quem viveu o Inter na década de 80 e a década de 90, que o Inter lotava o Beira-Rio, aquele jogo contra o Bahia, o jogo contra o Flamengo. Então, é o Campeonato Brasileiro, aquele raiz. Então, nós precisamos ganhar esse título. E eu acho que o Tales nunca teve tão próximo do Inter esse título. Por incrível que pareça, o pessoal, não, pé no chão, sim. Mas nunca teve tão próximo. Diferentemente de 2005, que os caras nos empurraram para trás da tabela, né? E o Inter teve que buscar os pontos. 2006, que o Inter estava com a cabeça no Mundial. E 2009, que nós também trocamos treinador em meio ao campeonato e o Mário Sérgio fez uma recuperação muito parecida com a do Abel, só que a do Abel tem sido melhor. E a gente foi até a última rodada dependendo de outros. Então, por isso que o confronto direto na quarta-feira é importantíssimo para esse nosso título. A gente tem que chegar na última rodada contra o Corinthians, dependendo só de nós, né? E o que está acontecendo agora é uma coisa muito importante, porque a gente lembra da perda dos títulos, 2009, 2005 também, né? Por causa desse tipo de jogo que a gente ganhou hoje, né? Eu lembro de jogo contra o Prudente, eu lembro de jogo contra o Coritiba, né? E agora a gente ganhou, então é um alívio, né? E uma outra questão, né? Apesar da tabela não demonstrar que nós somos tão favoritos assim, por que eu digo que é mais fácil que 2009 e 2006 e até 2005?
Porque nesses anos, por exemplo, 2009, o Flamengo deu uma arrancada épica, porque o Flamengo também não era favorito, e o Flamengo deu uma arrancada. Dessa vez não, dessa vez ninguém arrancou e tá todo mundo igual. Só que dos iguais, nós estamos melhores hoje. Nós que viemos mantendo a melhor regularidade. É isso que nos faz acreditar ganhar o título. Por isso que eu digo, mesmo estando um ponto atrás, nós somos muito favoritos comparado aos outros campeonatos. Por quê? Porque faltando 7, 8 rodadas, vai estar na nossa mão. Nos outros anos não estava. Nós não conseguimos ficar mais na nossa mão. Então nós não podemos perder. Quem sabe o Inter não consiga aí dar 7. Vamos trabalhar com 6. O Inter já teve 6. Vamos trabalhar com 4 vitórias, um empate, uma derrota. Sim. Né? Alguma coisa do gênero. Por que não? Ou dá pouquinho que nem o Flamengo fez, empilhar vitórias aí. Por isso jogo e dá para sonhar. E vamos continuar sonhando, né? Vamos encerrar aí. Já deu 11h30, o pessoal tá indo dormir, né? Amanhã vai pegar no batente. Vamos encerrar. Vamos só manter. Vamos manter a linha, né? A linha não pode se perder. É que nem a convicção do Abel no 4-4-1, nesse time titular, e nós manter a regularidade. Nós entramos aqui numa noite pesada para nós, que foi aquele jogo contra o Boca, e nós prometemos para nós mesmos aqui na página que de ali em diante nós ia acompanhar o Inter no ano de 2021, pau a pau, e nós vamos acompanhar. E se Deus quiser, vai vir esse título para nós. Tá, Thales? Vamos manter a energia aí, manter a torcida, que eu acho que é esse ano. E eu que sou um crítico, hein, mas é esse ano. Vamos lá. Um abraço para todo mundo, fiquem bem. Eu não consegui ler todos os comentários porque aqui me travou o número de likes, travou o número de visualizadores, travou tudo. Mas um abraço para todo mundo, boa semana, se cuidem. Estamos na reta final do Brasileiro, na reta final da pandemia. Então, um abraço aí para todo mundo, um abraço para o Felipe e vamos Inter. Seguir firme e forte. Até quarta, depois contra o São Paulo, hein? Depois contra o São Paulo, até quarta. Palpite. 1-0 para nós. Gol do Lucas 2-1 para nós. 2-1. Mesmo resultado da Libertadores lá em 2006. Fechou. O meu é gol de escanteio do Lucas Ribeiro. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.